Olá, bom dia. Aguardando aqui para a nossa live. A Luiz Helena, Diana atrás. Daqui 3 minutinhos. Como convida ela? Como convida ela? É ela que vai mandar a solicitação. Três minutinhos, vamos começar a bater um papo super gostoso com a Luiz Helena, mostrando um pouco desse nosso interior paulista. Luísa, que começou todo esse processo, né, do Magazine Luiza, primeiro a Dona Luísa, o seu Pellegrino, os quais eu tenho o prazer de ter feito inúmeros eventos para eles. Eu me lembro, acho que talvez a primeira vez, em termos de pessoa física, foi quando eu fiz o aniversário do seu Pellegrino. E ele me disse naquele momento como era o sonho dele, que ele amava o Mercadão de São Paulo e que ele queria uma festa como se fosse o Mercadão. E a gente montou todas as barracas, como se fosse ele estivesse no Mercadão mesmo, com a pessoa cortando a mortadela, fazendo tudo isso do jeito que ele gostava, as frutas, as tâmaras, as castanhas, né? E foi muito bacana, todos os garçons com avental, como se fosse do Bar Brahma, que era outra coisa que ele gostava. Então, foi bem interessante isso daí. Talvez tenha sido o primeiro contato. Então, tenho um carinho super grande pela família. É uma família daqui de Franca, interior de São Paulo. E que a gente tem, acho que, muita história em comum para contar. E para aprender, né? É muito bom, eu sempre estou aberto a aprender com essas pessoas. 2 minutinhos já, a gente já está esperando. Vocês não conversam não, gente? Pelo amor de Deus. Estamos aguardando aqui. Olá, Bom Renato. dia, Luísa. Tudo bom? Tudo bem, querida? E aí, como é que tá? Se Muito bom. reinventando também? Se reinventando, né? Nossa, Hoje eu que coisa, estava. né? Você sabe que é. Bom, primeiro, super obrigado por você ter aceito o meu convite. Que eu estava Prazer. aqui, quando eu abri a live, falando muito sobre essa coisa do interior paulista, né? Então, assim, eu sou um ribeirão pretano de coração, estou Eu aqui sou há uma 30 francana de coração. coração, né? Não, de 35 anos. coração Onde você não. Eu nasceu? sou uma francana que não é de coração. Eu nasci aqui e tenho um coração por Franca muito grande e tem por Ribeirão também, que foi muito importante no nosso processo de crescimento do Magazine quando ainda era muito pequeno. Depois eu posso contar um pouquinho. Então, na verdade, eu sou um paulista do interior, nasci em Araçatuba, mas passei muitos anos morando no Triângulo Mineiro, que eu falo que o Triângulo Mineiro, ele está muito ligado ao interior paulista, né, Luizinha? Eu falo que É uma coisa quando eu vou que para palestra, eu falo, olha, meu sotaque é totalmente mineiro. Porque na minha terra, 70% é mineiro e 30% é filho de mineiro. Franca é a última cidade do estado de São Paulo, né? Então, é 30% mineiro. Então, eu falo porta, portão, e eu fiz questão de manter. Eu não fiz nenhum fonoaudiólogo, eu não queria perder a minha essência, não queria perder meu sotaque, eu queria ser eu mesma. muito, essa base é muito interessante, né? Às vezes, todo mundo, quando fala do interior de São Paulo, eu fico muito feliz. Gente que atravessa as fronteiras, você está toda hora fora, né? O Brasil é muito grande, né? Então, trabalhando em várias cidades, vários estados.
e a gente fica muito feliz, né? Franca é uma cidade que sempre teve um peso muito grande, até por causa da história do sapato, e hoje é lembrado em qualquer lugar pelo Magazine Luiza, né? É uma coisa que você E o sempre faz basquete questão, também, né, né? Luiz? Franca também é a terra do Basquete também, basquete. É. Ela foi a também. terra, ela E, teve muito diamante também, ficou conhecida pelo diamante, depois pelo café, depois pelo sapato. Concordo que o Magazine hoje é uma ótima referência para Franca. E como o nosso CGC, a nossa família continua em Franca, então Franca é uma coisa muito forte para nós, né? tem sido leva esse nome, né, para todo o Brasil. É. Luiz, você sabe que eu estava ontem, quando eu recebi a notícia, enfim, que você tinha aceito o meu convite, eu estou muito feliz aqui. Até quando eu Renato, a abri, eu gente é estava tão amigo. contando, eu falei que a gente tem muito boas histórias juntos, né? Eu me relembro muito, uma coisa que talvez seja inesquecível para mim, foi um primeiro contato que a gente teve um pouco maior, foi quando foi o aniversário do seu Pellegrino, que ele falou do Mercadão, né? Que o sonho dele, falou, só quero uma festa se for igual ao Mercadão de São Paulo, que E era uma você grande paixão replicou o dele. Mercadão aqui, né? E eu repliquei o Mercadão, da mortadela, das frutas que ele gostava, da tâmara, enfim, a gente sempre, ou seja, sempre buscando essas raízes, né, Luísa? Eu Eu acho que acho que isso isso, você faz eu muito, vejo você faz questão de não fazer um pastelão de festa, né? De fazer bem de acordo com as pessoas. E eu sempre procurei fazer as festas muito com raiz, muito buscando. E depois foi a tia Luísa, minha gente, a tia Luísa hoje, infelizmente, ela vive uma demência, né? Uma mulher tão inteligente, não é por Alzheimer. Eu estou aprendendo a conviver com isso, porque eu tive mortes muito cedo na minha vida. Perdi mãe cedo, perdi marido, perdi um primo que era igual ao meu irmão cedo, mas eu nunca tinha convivido com a demência. E ela me pegou muito forte, porque é uma pessoa que assinava 7 jornais, que sabia tudo, que o Renato sabe disso, de uma esperteza toda prova. E ela é apaixonada pelo Renato. Mesmo assim, quando ela estava um pouquinho melhor, mas ela fisicamente ela está bem, assim, de saúde, ela ia para almoçar com o Renato, ela ama tudo. Se a gente ia falar que ia fazer uma festa, ela falava com o Renato Aguiar, ela não punha um defeito nas festas dele. Ele terminava a festa, ela falava, tá vendo? Porque ela é virginiana, ela é muito exigente. A gente tem uma fazenda aqui perto, ela tem uma fazenda aqui perto, e tem um salão lá. E no outro dia, quando não era ele, ela falava assim, isso é porque não é o Renato, quando alguém dava festa. Ela tem uma paixão pelo... Mas a tia Luísa é muito interessante. Até e hoje, Renata, é uma coisa pura, né, Luiz? Assim, sabe? É uma coisa de alma mesmo, eu sempre falei. de alma, impressionante. Você com ela com você. Mesmo agora, esses dias eu recebi teu livro e eu mostrei teu livro para ela. É muito bom isso para ela. E até eu queria te pedir depois para você mandar um para ela, porque ela adora passar essas coisas. E eu vou falar que você mandou. Lá levar, porque Isso, vai que ela vai adorar. Pessoas, e aí ela a fica última olhando vez que a assim. gente tomou... A tia Luísa é muito interessante. Ela tem uma perspicácia de quem é eficiente até hoje. Ela sempre foi muito exigente com a eficiência, com ela mesma e com o outro. Chegava até a ser mais do que precisava. Então, assim, porque como ela foi muito simples, ela começou a trabalhar de vendedora na Casa Higino, e ela se destacou muito cedo, com o 4º ano primário, tem uma letra linda, muito bonito. No fundo, e ela é virginiana é muito cheia de detalhe. No fundo, eu acho que ela quer que as pessoas sejam igual ela foi. E não é assim, né? Então, e ela tem uma perspicácia até hoje. Ela vai comigo para minha casa de represa e tal. Eu procuro estar sempre envolvendo ela nas coisas para não deixar, porque senão a tendência da gente é deixar as pessoas... Então, mesmo que ela está com mais dificuldade e tal, mas ela percebe, ela fala assim, esse telhado seu foi bem feito. Esse aqui não está bem feito, não. Ela tem uma perspicácia para sentir o que é bem feito, e ela continua esperta com toda a coisa dela. Assim. Esses dias eu achei interessante, a gente fez um bingozinho entre nós, o pessoal que trabalha lá no sítio, né? Porque a gente tá bem isolada mesmo, né? E aí ela perdeu, no outro dia, a pessoa que tá morando lá e que está lá há muito tempo, falou, dona Luísa, a senhora perdeu ontem, por pouco a senhora não ganhou, falou para ela. Ela falou assim, eu que não trabalhasse, eu nunca ganhei jogo.
Ela falou, eu que não trabalhasse, eu nunca ganhei jogo. Mesmo assim, ela tem uns momentos muito interessantes, Muito. que ela E falou, muito eu que não forte. trabalhasse para ver muito, eu não teria nada, porque eu nunca ganhei jogo. Eles até começaram a rir, porque partiram de uma pessoa que fala coisa, que pessoas que já estão mortas fala que está viva, é um trabalho que você tem que aprender a conviver. Ela repetiu isso, mas ela te adora. Ah, mas Luiz, aliás, falando sobre isso, uma das coisas que nós estamos vivendo um momento do recriar, do reinventar, né? Eu vejo que eu comecei, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Ribeirão, eu fiz uma torta de queijo mental com damasco, que era uma coisa diferente e que eu percebia nas pessoas um momento que, assim, eu não sou de Ribeirão, tinha chegado um forasteiro, né, na cidade, e eu fiz essa torta e percebi, né? Falei, nossa, as pessoas estão ávidas por alguma coisa diferente. E que nesse momento, inclusive, né? Porque eu acho que uma das coisas, eu tenho feito uma campanha que é circular o bem faz bem, né, Luiz? Porque eu acho que se a gente fizer isso, faz uma grande diferença nesse momento. E uma das coisas que eu tenho, além do meu negócio, mas assim, de ajudar várias pessoas. O cara fala, eu faço uma coalhada muito boa. O que eu poderia fazer para ganhar dinheiro? Né? Então, assim, tentar mostrar para a pessoa que ela tem de prestar atenção nessa coalhada, nessa empadinha que ela faz, sabe? De como que ela pode fazer daquilo um negócio, como que ela pode crescer em cima desse negócio. Então, o que eu queria que você contasse, por exemplo, uma das coisas, a dona Luísa, inclusive, sempre teve uma paixão pela parte de presentes do Magazine, né? Eu me lembro dela. Me conta um pouquinho disso, em que momento que se transforma, e a gente queria muito saber dessa história. Eu acho que todo mundo... Eu acho assim, você tem que sempre estar muito aberto para se transformar, porque a vida da gente é tipo de um espiral. Eu tenho muito mais medo, Renato, quando a empresa está muito bem do que quando ela está nesse momento, por exemplo. Não, apesar dela estar vivendo um momento muito bom, eu fiquei muito feliz com a nossa equipe, porque nós éramos uma empresa já digital, a família tinha medido 10%, a gente estava com caixa, a empresa... Mas, no entanto, o Fabrício, o Frederico, os meninos pararam lá e toda a equipe trabalharam dia e noite, sofreram, como a gente não fosse nada, assim, como não tinha... Nós fomos o primeiro que digitalizamos loja física no mundo. Quer dizer, as pessoas começaram do digital, era para eles falarem assim, não, agora está tudo bem, eu estou tudo bem agora, então eu não quero entrar, nós vamos, como diz aqui no interior, nadar de braçada, não. Eles fizeram como nada tivesse acontecido e criaram o parceiro Magalu e criaram tudo. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu gosto muito que a gente não se acomode sobre o sucesso, porque eu conheço muita empresa que, quando teve sucesso, achou que já tinha... Você não chega lá, você está lá. Como você está lá, você está de sucesso, você está empregada, você está com fama, você está com serviço, você está com os clientes. Quando você interioriza isso, você sempre está aberto para fazer o novo. Os outros, assim, todo mundo fica tentando muito que eu escrevo livro, eu sou hoje uma pessoa muito conhecida, eu tenho um ciclo muito grande, e o pessoal, Renato, para mim é a coisa mais difícil, que eu sou inacabada. Ontem, já era ontem, hoje eu já estou no outro. Agora, o que aconteceu? Em 91, eu também, quando eu já trabalhava desde menina na empresa, eu já era de fato muita coisa lá, eu assumi, a família foi para a Road, a empresa faturava, tinha 30 lojas só, e eu fiquei lá. Então, assim, eu fiquei como CEO, presidente do Magazine Luiza. Então, naquela hora, eu falei assim, puxa, eu senti que eu tinha que renovar muito. E o varejo não era investido em pessoas de jeito nenhum. Então, eu comecei a tirar o organograma, sala, mas levou 10 anos para as pessoas entenderem que aquilo que eu estava fazendo, porque o varejo, a última coisa que a pessoa queria ser era vendedor. Então, se não queria ser, por que eu ia investir em plano de carreira? E a gente arrumou várias alternativas para vencer isso, juntos. Então, só que aí, agora, nós estamos vivendo um momento, gente, eu sou a empresária de crise. Eu vivi todas as crises. Eu tenho um quadrinho aqui que mostra muito bem isso. Espera aí que eu vou procurar já e te dou. Mostra, assim, o que eu vivi de 16 anos de crise, assim,
tantos presidentes, moeda, a pessoa que mais tinha cartaz, você lembra, no supermercado aqui, toda noite passava etiqueta, a noite inteira etiquetando, uma inflação, olha aqui para vocês verem. Então, assim, era crise, Cruzeiro, crise do Real, corta 3,0, muda, fora Collor, plano Bresser. Eu nunca esqueço do Collor, que logo que eu assumi, eu cheguei em São Paulo, parecia que tinha tido... Eu morava em Franca ainda, quer dizer, eu só ficava em Franca, eu ia para São Paulo só para fazer negócio, parecia que tinha soltado uma bomba em São Paulo. E eu sempre procurei, primeiro, entender que existe, segundo, trabalhar alternativa e não ficar reclamando. Só que eu confesso para vocês que eu nunca vi nada, e nunca, acho que nem um produtor de filmes de terror poderia imaginar isso. Quer dizer, é uma coisa muito grave o que nós estamos vivendo. E eu fico, então, assim, os primeiros dias eu também fiquei muito chocada. Nossa Senhora, o que está acontecendo? Eu vim para Franca para o lançamento do livro do Hélio Rubens, que graças a Deus a gente fez antes, porque eu sou fã da família e sou fã do trabalho dele. Então, assim, para o lançamento não voltei mais. Eu estou há 50 dias aqui, entre aqui e a minha fazenda, mas fechada dentro de casa. Eu não vejo nem meus amigos tão queridos de Franca, porque eu acho que eu tenho que respeitar, até para mim estar falando, sem discutir se é certo ou errado, porque ninguém sabe se é certo e errado. Mas, assim, eu acho que primeiro nós convivemos com uma grande impotência nossa. Porque ninguém... Eu tinha ido para a Alemanha em 2 feiras, eu tinha visto que a China não estava lá 2 meses antes. Eu e a Dora, minha cunhada, mãe do Fabrício, a gente nunca pensou nada disso. Sabe, uma coisa... Então, a gente conviveu com a impotência. Era assustador já, né, naquele momento. Né? Era assustador, mas ninguém achou que a gente ia viver nada. É isso que eu estou te falando. Eu sabia que a China não estava expondo lá uma feira de presente, que eu adoro, agora mesmo nós podemos falar disso. Eu amo presente, fico trabalhando. Vamos vender presente, vamos vender presente. Aí, em janeiro, eu falei, vou ajudar vocês. E aí fui para do Sodófilo numa feira para inaugurar Mulheres do Brasil, resolvi ir com a Dora nessa feira, vi que a China não estava presente, que o Brasil estava até com coisas muito lindas. Renato, que eu quero até te pedir para a gente trabalhar um pouco os artistas, os designs brasileiros. O que eu vi nessa feira é uma coisa impressionante de Brasil. Ainda saí com mais esse compromisso. E aí, o que aconteceu? Cheguei aqui, de repente, Miri sem loja fechada, todo mundo dentro de casa, ninguém assustado com o vírus, né? E aí convive com isso. Mas aí eu levantei, o Fabrício falou, tia, cadê você? Você tem que ajudar. E eu fui estudar um pouco as empresas, as economias de guerra, e vi que a União tinha que entrar com dinheiro, independente de PIB, de tudo, principalmente para as pequenas e médias. Eu sou uma apaixonada por pequenas e médias empresas há muito tempo. E aí comecei a ajudar, junto com o IDV, ajudar o governo para criar medidas. Inclusive, eu vou pedir licença para você, para mandar para você. E depois que saíram as medidas que ajudam muito, eu fui trabalhar muito assim, o que era e como era antes e como ficou agora numa linguagem bem simples, porque as pessoas estão tão assustadas que elas nem sabem. Dá férias, elas falam para mim assim, Luísa, mas todo mundo já venceu férias aqui. Escuta, a nova lei, você pode dar férias até quem tem férias daqui a 1 ano, 2 anos. Então, assim, eu vou até te mandar. Aí eu fiz E é dessa forma que você pode ajudar muito, né, Luísa? Então, eu estou falando em tudo quanto é lugar. Eu virei uma propagandista da própria... Porque as medidas foram boas, Renata. Eu estou estudando para França, os outros lugares. Só que o próprio governo não está falando tanto, porque além de uma crise econômica, de uma crise de saúde, nós estamos com uma crise política também. Mas eu tenho que dizer para vocês que as medidas foram boas, o governo criou. Agora eu estou lutando para chegar, né? Porque nem sempre chega nos bancos. Então, agora eu estou lutando para chegar, estou falando com o presidente do BNDES, estou falando com os presidentes de banco, para chegar na pequena empresa. A única dessas medidas que serve para grande é a trabalhista, que você pode botar as pessoas em 2 meses sem trabalhar, sem mandar embora, tudo para a gente. Depois eu entrei numa campanha de não demitir durante 3 meses. Eu nem estou dizendo que nós não vamos demitir, tomara que não, mas ninguém pode prometer. Mas demitir as pessoas nesse momento é uma coisa muito grave. Para quem então, pode, eu sei que... E tem a ver com recriar, né, Luísa? Você sabe que... e aí eu vou voltar para o recriar. Então, nesse momento, gente, o que eu mais estou aproveitando, cada dia é um dia.
Não adianta você pensar no futuro. O que eu posso fazer hoje? E à medida isso que o Renato falou, que você começa a ajudar o que faz a coalhada, o que está precisando, a sua que está parado, você começa a ter sentido essa coisa tão pesada. Então, assim, hoje eu trabalho até às 9 da noite. Ontem foi super interessante. Eu acabei fazendo discurso numa formatura virtual de uma universidade de Santa Catarina. Então, assim, aí os povos... Eu estou participando em coisas totalmente diversas. Imagina os pais todos nas casas com os filhos, outros nas suas casas, e fazendo juramento, tudo virtual. Então, assim, nesse momento, você tem que se recriar. Você tem que... E eu estou vendo você também. Na Páscoa você recriou, você fez drive tour. Então, assim... Essa coisa do... no primeiro, o que teve para mim, lógico, os 2, 3 primeiros dias, todo mundo em choque. No 4º dia eu acordei e falei, gente, comecei fazendo uma torta, não foi? Então, peraí, em vez de demitir, eu vou lá para a cozinha, nós vamos revisitar essa torta, fazer o nosso delivery de comida, o drive-thru. Com isso eu consegui, imagina, nesse momento eu estou contratando pessoas, isso é muito bom, né? Dando um trabalho para essas pessoas, para conseguir. O garçom que de repente não está com trabalho nesse momento, mas ele pode, a gente está dando curso para ele virar um salgadeiro, né? Então, assim, eu sei que o que a gente precisa é realmente e tentar ajudar esse outro pequeno de outras cidades. Eu acho que o Instagram é um instrumento, né? A mídia virtual é um instrumento para a gente poder... Várias pessoas perguntando de outros estados e eu tentando ajudar isso. Olha, foque naquilo que você é bom. Porque eu sempre digo, né? Então, se você faz uma empadinha boa, não adianta querer fazer coxinha. Né? Foca nisso, né? Sabe? Cada dia melhora isso para poder... E foca e começa a aprender a usar o digital como um instrumento também do seu negócio. É uma coisa um pouco diferente, você não pode ser agressivo, você tem que pedir licença para entrar na casa, para entrar no cliente, mas todo mundo sabe mexer com o WhatsApp e com o Facebook. O que a gente está aprendendo, o que as pessoas estão aprendendo agora é mexer com mais coisas. Isso que você falou é muito importante. Foca. E foca também na generosidade, no que você pode... Assim, eu tenho pensado muito e trabalhado muito, tem a micro e a macro. O micro é quando você aproveita esse momento para relacionar melhor. Tudo vira muito picuinha perto do que nós estamos vivendo, gente. É muito grave, é muito sério, mexeu com todo mundo. Mexeu com todo mundo. Então, assim, procura ver que isso é um problema tão grave. É quando Deus nos guarde, você tem um câncer na família, você tem uma morte estúpida na família, você fala, puxa, eu era feliz e não sabia. Então, assim, procura agora ver que nós estamos com uma situação muito mais grave do que qualquer probleminha que você fica criando em casa, que a gente fica levando, vira picuinhas. Então, primeiro trabalha no micro, as suas picuinhas. Eu trabalhei muito comigo isso, e eu estou com a Roberta aqui comigo, porque é o dia inteiro, é 100 ligações por dia, né? E eu falo assim, Roberta, a gente está aprendendo até a trabalhar junto de novo, porque do jeito que a gente trabalhava não era a mesma coisa. Então, a gente tem que ver se as lives das pessoas, não pode falar, ela pode às 9 horas, se a live das pessoas melhor é às 6 da tarde. Eu estou só dizendo, então eu falo, olha, dia 6 ela pode tal dia. Então, você vai aprendendo até a trabalhar, porque tudo vai ser diferente, aquele normal não vai voltar. Vai voltar o abraço, o beijo, as festas do Renato Aguiar, vai demorar um pouco, mas vai voltar. Agora, mesmo a volta não vai ser normal. Eu tenho ajudado muito o turismo, porque eu estou muito preocupada com o turismo, porque eu não tenho nada de turismo, sou muito amiga da tia Quaoc, minha amiga, e eu tenho vivido isso, e eu sempre gostei muito do turismo, porque o turismo ele dá emprego desde o menino que carrega a mala, ao que vende o picolé, a senhora que faz o pastel para vender na praia ou queijo, como que arruma o garçom. E o Brasil, infelizmente, ainda é um nível de escolaridade baixo, né? Então, nós não podemos exigir que a pessoa, para trabalhar, tenha faculdade, porque nós não temos isso. E ele também ajuda o dono do avião, ele ajuda as pessoas, então ele dá para toda a camada. Agora, se de repente você vê que vai mudar tudo, né, Renato? Você acha que uma empresa vai mandar um executivo viajar, ficar no hotel para fazer uma reunião depois que eu estou conversando com você agora? Não vai mais. Então, assim, eu tô trabalhando mesmo muito assim, pedindo para o turismo se reinventar também, abaixando o custo, trabalhar a cadeia desde o táxi,
o dono da van, até os donos de hotéis, de turismo, para que possa baixar o turismo brasileiro e todos saírem ganhando e mais gente viajar. O Brasil é lindo, né, Renato? Você O falou dólar de é duas coisas, né, interessantes nisso daí. A gente começou lá pela feira, você falou até que queria fazer um capítulo sobre isso, sobre o produto nacional, né? Eu tenho visto uma campanha muito bacana da moda nacional, né? Então, use o estilista nacional, enfim, valorize isso, mas também o artesão, o artista plástico nacional, né? Que é essa coisa... primeiro que isso já estava em moda, né? E a gente pode dar uma força nesse momento muito grande. E falando do turismo, né? Você sabe que veio uma pessoa aqui pegar um produto no drive-thru e é uma pessoa de turismo e eu falei, olha, emocionalmente também isso é importante, né, Luizinha? Nós que somos formadores de opinião, é importante você falar, olha, eu quero em janeiro ir ao Nordeste, eu quero visitar o Natal do Rio Grande do Sul, que existe, né? Então, assim, eu acho que isso começa a criar... Primeiro que a gente tem que ter perspectiva, né? A gente tem de... esse pessimismo que parece que nunca mais vai existir nada, isso não pode estar no nosso meio, né? A gente tem de olhar para frente e cada dia mais eu acho que pode ser um momento muito bom para o turismo brasileiro, da gente acordar, né? Voltar. E pessoas, eu falo que é uma junção, uma pessoa que até que você que me apresentou, a Marta Medeiros, né? Que eu adoro a Marta, sei que você é grande amiga também. Então, você pega aquela região de Alagoas, né? É incrível, a gente tem coisa muito bacana. Eu vejo aqueles meninos lá de Milagres fazendo um trabalho muito interessante. Ou seja, a primeira vez que eu estive lá, sei lá, 30 anos atrás, não tinha nada por ali, mas o mar sem igual naquela região. E voltei já com o projeto de Milagres. E aí eu percebi, falei, olha isso é o empreendedorismo, né? Que a pessoa já tinha aquele espaço, aquele mar está lá, né? E ele, através de uma comunicação, de às vezes pouco investimento, mas focado, que aí volta a história do foco, né? Não adianta essa coisa que eu tenho 30 quilômetros de praia para desenvolver. Não, vamos desenvolver 500 metros, né? Focado, trazer o público certo, na hora certa. Então, isso que eu acho que é então, muito mas, importante. Renato, nesse momento, a gente tem que trabalhar uma coisa que eu acho muito difícil. Eu trabalho comigo mesmo todos os dias, o ganha-ganha. Essa cadeia de turismo tem que trabalhar para todo mundo sair ganhando e a gente abaixar o preço do turismo brasileiro. Nós não podemos ter um preço mais caro do que a gente ir para Miami, sem desfazer nenhum. Então, assim, isso a gente não pode fazer. Então, o que eu estou lutando muito é para que eles... A Singapura fez isso. Lá é um país que não tinha nada, perto da China, que tinha muita coisa. Eles se uniram, resolveram viver com um shopping o tempo inteiro, onde não tem imposto, e salvou o país, o turismo, mas se uniu, desde aquele pequeno até o grande, onde vamos ganhar junto. Não dá para um sair ganhando mais do que o outro. Se o turismo não mudar, tem que mudar a cabeça. O secretário do Turismo do Estado de São Paulo é muito meu amigo, eu tenho falado muito com a tia, fiz live com o turismo, eu tenho falado assim, tem que trabalhar. O IDV, o Instituto de Desenvolvimento de Varejo, ele tem 15 anos. Quando a gente chegou nos Estados Unidos, na feira que a gente vai todo janeiro, a gente viu que o varejo não tinha nem... Era o maior empregador depois do governo e não tinha nem secretário no Ministério do Comércio e Indústria. Ao invés da gente pôr culpa, esses governos, a gente falou, vamos reunir, vamos montar um instituto que, apesar da gente se matar durante o dia, a gente, porque assim, no mesmo quarteirão, eu tenho 5 concorrentes que estão comigo no IDV, o outro tem 5 que estão com ele, para o mesmo público, para o mesmo horário. Vamos parar com isso e vamos nos unir e montar um instituto de varejo onde a gente lute pelo varejo brasileiro e não só pelo nosso quintal, porque senão o nosso quintal vai ficar... E hoje nós temos um instituto super respeitado, a gente não discute se um está vendendo mais do que o outro, a gente discute proposta, se um faz uma coisa boa, leva para todo mundo, proposta para o varejo. E durante o dia a gente continua competindo, que faz parte do jogo, mas a gente se uniu há 15 anos atrás. O turismo precisa fazer uma união muito grande, ele tem responsabilidade da geração de emprego, e tem um país, como você falou, maravilhoso, maravilhoso. Eu fico assim, impressionada cada vez que eu vou num lugar nesse Brasil, não tem um lugar que não é bonito. Não. E mesmo aqui, né, eu vejo, olha como você pega a Serra da Canastra, que está aqui do nosso lado no interior, né?
através dessa coisa das cooperativas do queijo, começou-se já a criar um turismo, que, aliás, vamos pensar nisso, vamos valorizar cada dia mais. Então, eu brinco que é o roteiro do queijo, que é maravilhoso, né? Então, assim, você tem uma região muito bonita, com queijo de excelente qualidade. O queijo da Serra da Canastra está sendo super premiado, né? Mundialmente. Então, por que não? Vamos consumir queijo da Serra da Canastra. Vamos consumir Então, minha isso. filha, você sabe que a Ana Luísa é uma grande estudiosa da comida brasileira, Do- e ela morou na aliás, Itália. E o eu vou que te ela falar fala? que Que nós... a primeira pessoa que me falou de queijo da Serra da Canastra há 25 anos atrás, provavelmente, foi sua filha. Olha que Então, e ela interessante. ela tem 4 livros, ela fez um estudo profundo. Nós temos que trabalhar muito com a Anvisa, porque na Itália, cada lugar tem a sua característica de queijo. E a Anvisa só aprova, eu acho que quando tem aquelas características gerais. Então, a Ana Luísa tem uma luta muito grande, porque ela valoriza muito o regional. O regional queijo daqui, a manteiga de garrafa do outro lugar, que não é igual a todos os lugares. Então, assim, ela tem que dar autorização, nós temos que combinar. Eu queria aproveitar a oportunidade, Renato, assim como está fazendo da confecção, que eu até vou ajudar, tenho gravado fita, eu tenho uma área que você gosta muito, que é a área de presentes, de decoração, e panelas. O Brasil está muito esquecido nisso. E agora, em janeiro, eu assumi para ajudar a nossa área para vender a coisa de presente. Eu até fui nas feiras, visitei, e aí entra o artesanato brasileiro. Você falou da Marta, a Marta, junto conosco, montamos até uma loja, Marta Medeiros Social, que ela comprou algumas coisas, o Magalu comprou sem lucro, porque o artesão ele está sem café da manhã, porque ele vendia o que ele vendia nas feiras, nos turismos, para poder comer no outro dia. Então, a gente vamos fazer o mesmo resgate que fez Você Me Ajuda, e a gente pega um grupo para fazer para essa área de presentes de utilidades. Nós temos panelas que eu vi na feira, que tem 60 anos, maravilhosa. Nós temos... né? Tem tanta coisa bacana. Né? Olha, eu vi cada... uma vez, há muitos anos atrás, eu estava fazendo um evento e eu queria alguma coisa. Eu falei, gente, nós estamos na região da cana-de-açúcar, Ribeirão Preto é esse grande polo. Então, eu fiz um sorvete de garapa. E aí eu falei, mas a cuia, os bowls para serem servidos, sorvete, eu consegui uma pessoa, até foi em Araçatuba, que fazia uns bowls feitos com o bagaço da cana. Né? Então, eu acho que mais do que nunca, a gente está na hora de resgatar isso. Né? E ajudar a gente... E ajudar, eu quero montar, Mulheres do Brasil quer montar uma grande loja virtual para vender o artesanato brasileiro. E aí você ajuda com design, outra ajuda com design, porque assim, gente, eu fiquei encantada, eu já adoro o artesanato brasileiro, na minha casa, na represa, tem um mundo de artesanato brasileiro que eu ganho, eu tenho uma sala só disso. Eu amo tudo que é do Brasil. Então, assim, nós temos que fazer um trabalho, como estão fazendo com a confecção, que a gente está ajudando também, mas a gente tem que fazer de resgatar essa indústria tão esquecida, tão ruim, e todo mundo dessa vez está dando valor para a panela, para um prato bonito, botou as mulheres dentro de casa agora, está impressionante, está impressionante. Vamos aproveitar o momento, como eu vou aproveitar o momento Mulheres do Brasil também, para trabalhar o SUS, porque faz 3 anos que eu sei que o SUS é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. É invejável para a pessoa que tem 100 milhões de habitantes. Mulheres do Brasil tem 18 comitês e ela trabalha varejo atacado. Varejo é quando a gente ajuda, o comitê de saúde ajuda uma escola psicologicamente, fisicamente, e a família, tudo. Atacado é quando a gente atua em políticas públicas, porque só ela vai dar um grande salto. E quando, há 3 anos, eu comecei, através deles, que levaram pessoas para falar sobre o SUS, eu comecei a estudar e eu fiquei apaixonada pelo SUS. Uma coisa é gestão, gente, mas outra coisa é o sistema do SUS é muito legal, é democrático, é barato. Lógico, a gente tem que pagar mais os médicos, mas é gestão. Então, Mulheres do Brasil vai pegar muito forte agora o SUS. Vamos aproveitar nós e vamos pegar coisas vem do Brasil, tanto coisa aquilo casa, que a gente né? E a Ana Luísa pode nos ajudar muito também. Vamos montar um grupo de coisas de casa. Vamos montar um grupo disso daí que eu acho que pode ser super interessante. Luísa, tem 2 pessoas me perguntando aqui, até acho que um sobrinho seu, enfim. E eu gostei da pergunta, acho que seria interessante discutir. Eu tenho meu ponto de vista, também gostaria de ouvir o seu.
que é sobre uma dica para os restaurantes, né? Tem muita gente perguntado sobre isso. Eu, particularmente, eu vejo, tem a ver com aquilo que eu falei da coalhada, aquilo que eu falei da empada. O que eu percebo é que você tem um restaurante com cardápio de 30, 40 itens nele, é inviável você fazer um delivery dos 40 itens. Você não vai conseguir esse padrão de qualidade. Vários desses produtos, eles é inviável, né? Então, assim, por exemplo, carnes, questão de ponto, ao ponto mais passado, sabe? São coisas que são mais complicadas. As coisas que têm molho são um pouco mais de gratinado, elas são mais fáceis para isso. Massa de fio é quase inviável. Como que você vai fazer um delivery de massa de fio? Né? Então, assim, normalmente tem que ser uma massa gratinada. O que eu percebo, então, a minha dica é assim, reveja o seu menu, porque aquela vida que a gente tinha acabou, é outra. Nós estamos num outro mundo que virou da noite para o dia. O seu menu é a mesma coisa. Então, eu acho que você tem que fazer uma análise, em primeiro lugar, o dono de restaurante, e ver, olha, o que eu faço melhor? Qual que é o meu carro-chefe? Sabe, o que tem uma margem de lucro melhor para isso? Porque não adianta também ele fechar o segundo mês, coitado, né, se matando lá, e ele vai fechar no negativo. Né? Então, assim, isso não adianta. E outra, o que ele pode... que o garçom, isso que eu comentei, né, um garçom que possa virar salgadeiro é o máximo, porque você está trazendo mais uma pessoa para dentro da empresa nesse momento. Então, eu gostaria também de escutar a sua opinião em relação a isso. Olha, Renata, assim, você sabe que a minha filha teve 12 anos de restaurante. Eu sei o que é difícil ser dono de um restaurante. É muito difícil. Eu valorizo muito o restaurante. Eu sei que ela sofria muito, não é fácil, porque qualidade é uma coisa que você tem que estar sempre atento. Sei também, e estou com vocês, que o restaurante sofreu muito, muito. São Paulo, a Vila Olímpica está sofrendo muito, porque é um lugar onde só tinha executivos. Então, assim, sei que vocês sofreram muito. Então, assim, mas aqui eu tenho um sobrinho casado com uma sobrinha Marina, e ela, acho que ela até, parece que a Roberta falou que ela está na linha, e ele sempre teve ele tem um restaurante japonês muito famoso aqui, que a gente gosta muito de ir. E, como todo mundo, ele também ficou assustado no começo. Mas aí, quando a gente começou a conversar, eu falei, esqueça o problema e vai se reinventar. E ele se reinventou naquilo que ele faz bem, começou até a fazer alguma coisa paralela, vender alguma coisa paralela. Lógico, não é o faturamento que as pessoas tinham antes, não. Mas também você tem que usar essas medidas aqui, ó, para evitar você gastar muito. Ah, não estou conseguindo. Vão conseguir. Então, nesse momento, você tem duas alternativas. Ou você esquece que o vírus está aí e não fica esperando ele voltar, porque eu falava na minha palestra, tem gente que está esperando a inflação voltar até hoje, porque ganhou dinheiro na inflação. Ela não vai voltar, gente. Esquece a inflação. Ele tinha uma gestão ruim. Então, nesse momento, você, tanto o restaurante como qualquer um, tem que avaliar. E eu tenho passado um questionário de 3 perguntas, que eu fiz durante muitos anos, o planejamento estratégico do Magazine. As 3 coisas que você faz e não você faz até então, conversa com a sua equipe, você não deveria fazer. As 3 coisas que você não faz e deveria ter feito, e as 3 coisas que você deveria continuar fazendo. Você tem que aprender. Aí um dia desse uma pessoa falou, Luísa, nossa, como é que eu vou fazer se eu tiver que fechar meu negócio? Eu falei, não preocupa com... Ela falou para os outros, não preocupa com os outros, meu filho, que o vírus vai justificar tudo. Também, coitadinha, ela teve que fechar. Mas para você mesmo, enfrenta o próprio restaurante. Então, assim, e hoje, o Gustavo está fazendo delivery, e ele começou fazendo um almoço, na janta, em tudo quanto é lugar, e agora ele descobriu que ele pode vender algumas coisas que tem alguma defasagem, que tem a ver com isso, né? Sempre focado. Então, eu sei. Às vezes França, é o shoyu, às vezes é o palito, né? Ou às vezes é o peixe para vender congelado para as pessoas, porque uma peixaria boa muitas vezes faz falta na cidade. Começou a descobrir. Quando você se abre... Eu gostei muito de uma live que eu fiz com o dono da XP, que está valendo uma nota na bolsa também. A XP começaram do nada. E ele falou uma coisa, uma imagem que me explicou muita coisa que eu penso. É a mesma coisa que você tiver com um carro encravado na estrada. Se você ficar de braço cruzado esperando alguém te ensinar, se passar, ninguém vai. Se você começar a empurrar o carro com muita dificuldade, vai aparecer um mundo de gente para te ajudar. Eu achei então, nesse momento, tem que empurrar esse carro brecado que está lá.
Começa a empurrar, que alguém vai falando um para o outro, um para o outro. Agora, eu quero avisar para os donos de restaurante também que a minha luta agora é também sair capital de giro a custo baixo. A França lançou, o presidente, porque eu estou acompanhando muitos investimentos que são feitos em outros países pelos presidentes. Ela lançou agora em julho, 2 meses depois, só para restaurantes, só para donos de restaurante. Vai ter que ter alguma ajuda, mas enquanto isso, começa a empurrar o carro, começa a descobrir. E aí, Renato, você, que eu tenho certeza que você já estava com a empresa estruturada, bem montada, com o nome feito em São Paulo, eu estou lá, eu sei o tanto que o seu nome é feito, você começou a vender de porta em porta de novo. Coisa. Você não ficou com vergonha de vender de porta em porta. Você podia ficar de braço cruzado e falar, a hora que as coisas voltar, eu vou voltar. O Magazine poderia ter ficado de braço cruzado, porque ele estava capitalizado, ele está na frente do digital. Eles criaram esse parceiro Magalu, entrou 100 mil pessoas para ser vendedor de Magazine. Entrou 26 mil novos, que já vendeu 12 milhões de reais. Tá certo que nós estamos vendendo ainda, a gente está fazendo isso para ajudar, não quer dizer do lucro, mas isso vai voltar para a gente. Você é do tamanho daquilo que você compartilha. Se de manhã você levantar e não ficar só olhando para você e falar, igual você, o que eu posso ajudar as outras pessoas? Então, assim, é muito importante isso, é muito importante. Eu vi até uma pergunta aqui, que eu acho, né, uma pessoa, como que o garçom pode empurrar o carro? O que eu tenho visto nesse momento, então, assim, provavelmente, ele trabalhava numa churrascaria, a qual está fazendo só delivery, né? E outra, a churrascaria, nesse momento, mais do que ninguém, ela tem de fazer um bom croquete de carne também, como delivery. Ela tem de saber aproveitar a perda dela desta forma. E o garçom, por que não que ele vai virar... A história do salgadeiro, eu acho que, assim, é uma hora que nós temos... Tudo que a gente sabe... ainda não vale tudo nesse momento. Então, olha, se eu não tinha aptidão para isso, porque o Brasil também estava tudo muito assim, né, Luizinha? Eu sou garçom, eu só sou garçom. O outro se faz salgado, não. Nesse momento, quando a gente... Adorei sua frase. Vamos empurrar o carro, né? Então, assim, que isso eu acho que tem de virar lema. Olha, outra coisa que o garçom pode fazer. Ele pode ligar para um restaurante que está fazendo o delivery que ele trabalhou e falar, olha, se eu indicar alguns deliveries para você... Eu posso fazer um marketing, um telemarketing aqui com os meus clientes, porque a gente tem muita amizade com o garçom. E eu posso pedir para ele comprar de você. Ele pode ser um grande vendedor seu, né? Ele pode ser um grande vendedor do restaurante que ele gosta, ou de 2 ou 3 que ele gosta. De dentro da casa dele mesmo. Pode ser um vendedor de Magalu também, que ele pode entrar e não paga nada para isso. Mas ele pode ser um vendedor do restaurante que ele trabalhava, hein? E pode até falar, olha, eu vou de máscara, de tudo, e ajudo a entregar. Desde que esteja muito bem, que ele não corra risco de idade, de nada, eu posso ajudar a entregar. Mas se ele não puder nem sair de casa, ele começa a ser o vendedor do restaurante. Porque muitas vezes eu estou aqui querendo saber o que eu vou almoçar, se eu recebo um WhatsApp de um garçom, que eu já estou acostumada, fala, olha, eu tenho isso aqui para o almoço hoje, eu vou falar, legal. Então, assim, ele pode também se transformar um vendedor de 2, 3 restaurantes que ele conhece e ele tem acesso às pessoas. Então, assim, a gente tem que empurrar o caminhão. Agora, se você ficar lamentando e achar que não tem, você não vai conseguir empurrar o caminhão. Eu sei até que você empurrando, muitas vezes você não vai nem sair do lugar, mas você corre o risco de alguém te ajudar. Se você ficar parado, não. Agora, isso que o Renato falou, gente, eu estou até aprendendo também. Faz aquilo que você faz melhor. Descubra seu talento e faz melhor aquilo. Não queira fazer de tudo e nem ficar esperando, né? Mesmo porque a perda nesse momento, eu vejo, né? Então, assim, as padarias, elas estão abertas, mas, logicamente, tem gente que está vendendo muito. Não está. Ela está vendendo muito menos do que ela vendia. Só que, ao invés de ter 100 produtos expostos ali, então, assim, essa padaria era especialista no biscoitinho de queijo. Então, assim, foque nisso, que a sua produção vai aumentar, a qualidade vai melhorar. Então, isso, o boca a boca, sempre muito importante, né? Na mídia digital, né? Então, você postar, olha, tá saindo. Eu sempre falo que isso, a gente vê por aqui. Então, olha, saiu a delícia de milho, quentinha, derretendo na boca. Você faz uma foto daquilo, um Instagram, coloca aquilo no Instagram, é de impulso. É uma venda muito por impulso. Então, você vê aquele croquete derretendo.
Aí, outra coisa que os garçons podem fazer, tem muitos supermercados que estão vendendo muito. Ele pode ir lá vender a comida daquele dia para o supermercado, porque o supermercado está aberto. Então, ele pode ser um vendedor do restaurante até para supermercado. Não diga esse supermercado muito grande, que depende de uma central, mas aquele que é totalmente descentralizado, eles estão precisando de produto para vender. Então, assim, gente, quando começa a empurrar o carro, as coisas começam a aparecer. Quando você fica se lamentando, esperando o tempo passar, e não vai nem aproveitar. Renato, eu estou com uma humildade, querendo aprender esse momento. Eu falo para a Roberta, nem agenda nós sabemos fazer mais. A gente está produzindo muito, trabalhando muito, e no fim estamos embananados. A gente tem que esquecer o que a gente era e tentar aprender dia a dia com o que está acontecendo. Aí depois, o que era vai voltar, algumas coisas. Mas como que eu vou sair muito mais enriquecida desse momento? Tomara que todos saiam, porque o sacrifício está sendo muito grande para você não viver nada. Ontem eu falei assim para a Roberta, eu acho que até vou ter muita saudade desses dias, porque você tem um ritmo, eu levanto, troco, me maquei, menos meu sapato, viu, gente, que eu estou de sandália de dedo o tempo inteiro. O resto eu fico tudo igual a executiva. Todos os dias, porque eu tenho coisa das 9 da manhã. Ontem eu terminei, era 9h30, com esse discurso que eu fui fazer para formandos. Então, antes eu estava falando com o BNDES. Então, assim, são coisas, faço reunião de conselhos, estou muito envolvida com Mulheres do Brasil, que eu quero até convidar todos a se inscrever no grupo. Nós precisamos, a sociedade civil precisa assumir o país, sem reclamar. Agora, eu fico muito triste, eu vendo quem votou para o presidente atual, fica defendendo, quem não votou fica acusando. Minha gente, é o momento da gente se unir. Não importa para quem a gente votou, para quem não votou. Nesse momento, está pegando fogo o país. Vamos parar de pôr fakes, defendendo ou acusando, vamos defender o Brasil. Ele fez isso de bom, eu estou aqui divulgando o que ele fez de bom, mais do que qualquer outro. Eu estou divulgando mais do que fez do outro. Então, por favor, se inscreva no grupo mulheresdobrasil.org.br. Nós estamos fazendo reuniões com 2, 3 mil mulheres do mundo inteiro. Elas estão contando, Renato, como que está em Nova York, como está na Itália, porque a gente está em 15 países já. Nós estamos em 40 mil. E esse grupo, faz 6 anos que nós não reclamamos, que a gente faz acontecer. Nós não somos contra o homem. Agora a gente vai montar os Jovens do Brasil, que é dirigido até por um homem. A gente é a favor das mulheres, nós estamos trabalhando violência, cultura, educação. A gente não inventa a roda, mas o que eu mais estou assim, divulgando ele agora é porque eu não tenho fronteiras. A gente pode ter 10 mil numa live, numa reunião. Nós vamos ter uma agora com 4 mil mulheres do mundo inteiro, que eu vou trazer 2 pessoas, um para falar sobre tecnologia, outro para falar sobre o humano na tecnologia. Então, assim, as 2 coisas, né? Sobre ecossistema, como é que vai funcionar esse sistema tão rápido agora de tecnologia, mas o humano não pode se perder. Então, assim, eu estou convocando a sociedade civil a parar de reclamar e assumir o Brasil. Só através, e não vai ter mito, não vai ter salvador de pátria, não vai ter ninguém. É só a sociedade junto, com propostas, para que a gente possa... Isso é muito importante que você está falando. Não tem salvador da Nós pátria, não podemos aceitar, Renato, eu queria que você entrasse nessa campanha comigo. O ano que vem nós vamos fazer um grande movimento para a desigualdade social. Nós não podemos aceitar o que nós estamos vendo aqui hoje. 60% da população, ela ganha menos da família de R$1.000 e poucos, e isso quando trabalhava, e 27% não, ganha menos de R$300, é nível de pobreza abaixo. Todo mundo fala, nós estamos na mesma tempestade, eu falo, estamos mesmo, mas eu estou num barco, o Renato está num barco parecido com o meu, tem muita gente que está nadando sem colete. É família que mora 10 pessoas. A Mulheres do Brasil tem um grupo muito forte de meninas, mulheres da comunidade. Eu não aceito grupo que só tem um nível social. E a gente está convivendo muito de perto com elas, muito de perto. Gente, quando um fica doente e não pode ir para o hospital, a família tem que sair de casa, dormir no quintal para poder deixar a pessoa dentro de casa.
a falta de comida está muito grande, então a generosidade está muito legal, as famílias estão doando muito, mas não é só as famílias das empresas, não. Eu vejo essas líderes de comunidade, o que elas estão ajudando e pedindo para que aquela pessoa não morra de fome. Porque, de repente, ela fazia faxina para levar comida na casa, e nem todo mundo pode continuar pagando a faxina. Porque até no Mulheres do Brasil nós fizemos uma campanha. Quem tinha faxineira, mesmo que ela não está lá, pelo menos negocia com ela para pagar um pouco para ela, para não. Quem tinha manicure e pode pagar alguma coisa, paga alguma coisa por semana. Quem tinha, pelo menos para a gente ser você do tamanho da sua generosidade. Quem pode, gente, eu estou falando quem pode. Quem pode, mesmo que negocie, olha, eu te pagava 100 por mês, mas eu vou te pagar 100 por semana, mas eu vou te pagar 300 por mês. Amanhã você trabalha um pouco de hora extra e tira isso para mim, mas vamos negociar para as pessoas que trabalharam com a gente também, quem puder fazer isso. Então, nós precisamos ter políticas públicas. Sem isso, você melhora um pouquinho. Políticas públicas, a gente só tem quando a gente tiver número de pessoas com nível de consciência elevado, que não é de um partido nem do outro, mas que pensa no bem do Brasil e que pensa e a sociedade civil unida, que não reclama, não fica metendo pau. Quando eu vejo que eu passo 2 dias, discutindo se tem poder, se não tem poder, para mim está tudo errado. Tem que, nesse momento, se juntar, gente, é sério. Eu falo para eles, cada dia que passa é mais de 100 empresas por cidade que está quebrando, pequena empresa. E é desemprego, porque quem dá emprego é pequena empresa, PPP. Pensa primeiro na pequena. Eu falei, não pode demorar para tomar medidas. As medidas têm que ser rápidas, porque senão... Agora, não tem que ter saúde ou economia. Isso, quando eu vejo isso, CPF, minha gente, não volta mais. Nós temos que ter saúde e economia. Não são duas coisas diferentes. Aliados, dois juntos, dos aliados. O Magazine Luiza, enquanto eles estão cuidando da saúde dos seus funcionários, tem uma equipe médica dando plantão por região, para não perder as pessoas nem a família. Nós estamos trabalhando a economia, criando o parceiro Magalu. Não é e ou. Quando eu vejo isso, eu fico assustada. Não. Agora, aí me pergunta, mas esse horizontal é bom? Eu falo, eu não sei. O vertical é bom? Não sei. A gente só sabe que, pelo menos eu estou com 2 filhas morando fora, aonde parou mais, deu certo. Mas agora, também não adiantava fazer o vertical, que as pessoas não estavam saindo, a pessoa estava muito com medo. Como agora a gente está pedindo para os governos do Estado dar uma previsibilidade, já faz 45 dias, eles têm que ver, olha, se continuar com esse índice, nós não vamos sair ainda, se soltar, vai ter que soltar sim, tem que dar uma previsibilidade, porque senão também... Agora tem que dar, os governos de cada estado têm que dar uma previsibilidade. Não quer dizer soltar todo mundo e pegar todo mundo para a gente voltar. Mas é o que nós estamos trabalhando com o IDV. Por favor, gente, agora chegou a hora de vocês dar uma previsibilidade. Olha, se o índice, por exemplo, São Paulo está um horror. Mas o interior não está. Então, como é que nós vamos poder fazer? Talvez não vai poder vir gente de São Paulo para cá, porque é perigoso mesmo, traz. Então, assim... Chegou nesse pico agora, esse fim de semana, tem que começar a dar uma previsibilidade, os prefeitos e os governadores do estado, porque cada estado é de um jeito, né? O Brasil é muito grande. Então, chegou a hora. Mas não adiantava eu falar isso no começo, eu ficar metendo pau, não precisava ter isso. Onde se viu, gente... Cancelaram uma Olimpíada, que eu sei o que é duro. A Disney fechou. Nova York fechou as lojas. Tudo a coisa não é brincadeira. Você acha que Nova York, que não fecha nem sábado e domingo, não fecha feriado, você vai muito para lá, é uma delícia. Farmácia aberta noite e dia, domingo você compra. Fechou tudo. Então, a coisa não é simples assim. O negócio é muito sério. E CPF, a gente não pega mais. Acabou. E é jovens que estão morrendo, não é só pessoas idosas, não. Lógico que a gente que tem mais idade corre mais risco do que isso. Até porque o pulmão está mais fraco. Vamos empurrar o caminhão, né, Luizinha? Vamos empurrar. Vamos empurrar o caminhão. Que eu acho que é assim que a gente não só nos ajuda, mas a gente consegue passar isso para uma sociedade inteira, né? Eu acho empurrar o carro, né? Muitas vezes a gente não tem caminhão, mas tem carro. Exatamente. Nem que seja bicicleta, né? Eu acho que sempre é importante. Mas vão sair do lugar. Se todo dia a gente... E eu vou te dar uma coisa. Quanto mais você... Eu resolvi e pedir muitas forças fazer esse papel de líder mesmo. Sem brigar, divulgando o que é bom, independente se eu estou professor ou não. Se eu acredito, não importa. Eu quero defender o Brasil.
É impressionante como você cria uma alma nova. Você é do tamanho daquilo que você compartilha. Eu nunca tive medo de compartilhar como você, Renato, o que você sabe, que você não sabe. E que legal, olha, gente, o que o Renato está fazendo? Ele não está vendendo só as coisas dele, ele está incentivando os outros a vender as coisas deles. Eu tenho falado muito. Eu vejo pessoas da cidade, de outras cidades, eu acho que através do Instagram, que é essa grande mídia social que a gente tem, o que eu tenho percebido é o seguinte: a pessoa pergunta, eu estou aqui no Pará. Ontem eu respondi para uma pessoa do Pará. Então, imagina, a gente sabe que situação que eles estão, que está muito pior do que aqui, né? Em todos os aspectos. E eu falando exatamente dessa coisa do croquete de carne, sabe? É uma pessoa que tinha um bifezinho pequeno lá e que está tudo parado. Eu falei, peraí, você tem de fazer um delivery de alguma coisa que você melhor faça. Ela fala, eu faço um croquete de carne, então vai focar nisso. Pede seu filho que é mais novo, ele vai ajudar a tirar uma foto boa e postar para você e conseguir vender isso. Então é assim que a gente pode empurrar o carro, né, Luiz? E depois isso aí pode até virar um negócio, né, Renato? Então, assim, lógico, é muito importante, é muito importante. Nesse momento, é importante a gente se reinventar mesmo. Legal que a gente abriu o Parceiros Magalu, apareceu mais de 160 mil, porque são duas fases. Você pode participar de duas vezes. Uma, eu sou garçom e eu resolvi vender para o Magazine Luiza. Eu entro lá e começo a ser vendedor do Magazine Luiza por internet, para o meu parente. E o outro é aquele pequeno, médio ou grande, que nunca mexeu no digital, que era muito difícil entrar. Então, a gente, em 5 dias, transformaram isso numa coisa que a gente já tinha um marketplace para você vender através do Magazine Luiza. No primeiro, você só ganha. No segundo, você só paga uma comissão. Em todos os marketplaces, e no nosso também, é de 10% a 12%. Mas agora o Magazine está fazendo 3,5% se você vender algum produto. Mas o que eu achei legal, Renato, toda semana eu recebo um relatório. Ontem eu recebi 6 mil pequenas lojas entraram e falou, eu não quero vender nada, mas eu estou experimentando, aprendendo a mexer com isso, porque eu demorei muito a mexer. Porque a loja física a gente vai continuar, mas ela vai ter um outro formato. Eu estou falando isso em palestra já há muito tempo. Há muito tempo eu já fiz 10 lives com pequenos, com médios, mostrando que o digital era importante. Eu fiz o meu, não era live na época, era entrevista que você punha no Story, mostrando a importância. Então, eu entrevistei uma cabeleireira de Franca, uma loja de boutique de Franca, entrevistei o nosso presidente, o nosso diretor de tecnologia, entrevistei o Frederico, entrevistei uma menina que trabalha na... Eu fiz uma série de misturas só para pedir para as pessoas entrar no digital. Isso foi no começo do ano, no meio do ano passado. Tem 10, inclusive, se achar no meu Instagram, está lá as entrevistas dos 10 pessoas falando, o digital não é difícil, ele é uma cultura, a gente entra, olha como essa loja que era antiga em Franca, uma boutique conseguiu, olha como essa cabeleireira está trabalhando bem, olha como essa menina é uma boa executiva porque ela entrou no digital, olha, e fiquei trabalhando com todo mundo. Então, assim, eu já trabalhava, o ano passado eu lutei muito, mas eu falava, nossa, mas vai demorar muito. Agora, em 5 dias, todo mundo teve que usar, né? Então, nesse aspecto. Então, só o lado, a gente tem que ver o lado positivo dessa grande tristeza que nós estamos vivendo. A gente cresce na dor, não tem outra forma, alguma mensagem nós temos que tirar, senão a gente fica doida. Se a gente não limpar as coisas antigas, a gente fica doido. Isso mesmo. E vamos nos despedir aqui, deixando que a gente vai se incumbir, vamos todos nos ajudar com essa coisa desse projeto, do artesanato, das coisas produzidas para casa, né? Tanta coisa maravilhosa que a gente tem nesse país aqui para poder fortalecer esse mercado, que é o mercado de casa, mercado de loja. Você estava falando no Pará, a gente tem uma relação que nós montamos 100 lojas no Pará, porque é uma pobreza muito grande. Eu tenho muita responsabilidade com o Pará. Nós temos artesanato lá, da ilha de... É maravilhoso. A gente vê fora do Brasil e a gente não vê no Brasil. Esse compromisso com o artesanato brasileiro, Mulheres do Brasil vai assumir de ter um grande marketplace para vender o artesanato brasileiro, para ajudar. Eu acho assim, nós temos que valorizar o que é nosso, gente. O Brasil é maravilhoso. O problema é que a gente adora falar. Nem parece que é no Brasil. A gente vê um buffet lindo do Renato Aguiar, alguém olha e fala assim, nem parece que ele é do Brasil. Eu falo, ele é assim porque é do Brasil. Sabe? Então, assim, é do Brasil. Do interior de São Paulo. Ainda falo, é de Ribeirão Preto. Eu só quero dizer o tanto que Ribeirão foi importante, um minutinho só. Tá. O Magazine era pequeno,
E todo mundo achava assim, em Franca, o Magazine não deixa chegar ninguém com coisa que para montar uma loja sua você precisa de alguém. Você vai, monta a inscrição e precisa. E aí a gente resolveu chegar com 3 lojas em Ribeirão Preto de uma vez. A gente tinha, acho que 10, 15 lojas. Para nós era assim, o fim do mundo chegar com 3 lojas. São 3 de uma só vez, o Marlon que fez. Nessa época eu conheci o Zé Roberto, marido da Mara, que sou amiga tanto da família até hoje. E a gente montar essas 3 lojas era assim, para dizer que quem é pequeno também sofre. 3 de uma só vez, chegamos em Ribeirão. E Ribeirão, a partir dessas 3 lojas, foi um marco para abrir o Magazine para o mundo. Então, eu quero muito agradecer Ribeirão Preto. Eu trabalhava de noite aí para poder abrir 3 lojas de uma só vez. Aí, quando a gente abriu 50 de uma só vez em São Paulo, a gente resgatou. Quer dizer, 3 lojas para nós naquele dia, que dia 300 que a gente estava aberta. Era um acontecimento, porque era um marco. A gente não podia falhar, porque se a gente desse certo aí, a gente poderia dar certo. Então, muito obrigado, Ribeirão Preto. A gente tem uma história